Capítulo 168. Como sou virtuoso e bondoso, o show tem que continuar. Estrondo. Uma pressão incrivelmente aterrorizante surgiu, como o despertar de um sol divino, cegou e surpreendeu a massa de criaturas e cultivadores que lutavam nas ruínas. Esse sentimento, sua percepção aguçada, respondeu rapidamente às suas perguntas não feitas. Não havia dúvida. Um artefato divino. E não era qualquer artefato divino, era um artefato divino de grau sagrado. Um mero fiapo de seu tipo poderia nivelar cadeias de montanhas que se estendem por centenas de quilômetros, causando a morte de milhões e eliminando-os da face da terra. Em seu rescaldo, cidades antigas inteiras seriam reduzidas a escombros. E agora, este artefato divino no céu estava despertando de seu sono, varrendo o mundo com um terror incomparável. Claro, este não foi o verdadeiro despertar. O artefato divino só foi capaz de, no máximo, exercer uma lasca de seu poder real. Infelizmente, a própria força de Ildí estava apenas no reino dos falsos deuses. Ela confiou completamente em sua própria essência de sangue e talento para despertar à força o artefato de grau sagrado, com o objetivo de matar Gu Shangji emprestando seu poder. A luz dourada penetrante do céu congelou dentro do artefato divino. Se um fogo violento tivesse começado, com força para derrubar o céu. Não é bom. Saia daqui. O clã Tiangou está realmente tentando usar o artefato de grau sagrado para massacrar todos nós. A expressão de um jovem supremo mudou drasticamente. Droga, eu não teria vindo participar da diversão se soubesse disso antes. O jovem pálido imediatamente se afastou e recuou para longe. No entanto, como brasas espalhadas, ainda havia fios de runas douradas caindo do céu. Uma runa discreta roçou seu ombro durante a fuga apressada. E com um sopro de ar quente, todo o seu ser de repente foi reduzido a cinzas. Parar. Você não tem medo de incorrer na ira das várias linhagens da seita taoísta ao prejudicar inocentes? As sobrancelhas de Gu Shangji se enrugaram. Seus olhos brilharam frios e profundos enquanto ele estendia a mão para fazer um movimento, formando uma monstruosa luz divina que surgiu na direção daquele homem. No entanto, ainda era meio passo lento demais para salvar o homem. Naturalmente, Gu Shangji estava apenas fingindo. Quem se importa se aquele cara morreu? O número de jovens gênios mortos ainda é muito pequeno. Agora, como posso garantir que essa cena continue? Seria ótimo se eles se voltassem um pouco mais um para o outro. Você deveria ter pensado nisso quando massacrou meu povo. Ildí zombou. Matar Gu Shangji era atualmente impossível, então ela decidiu começar matando os outros ao seu redor primeiro. Zumbir. Ela ativou o artefato mais uma vez, enviando outra onda de energia divina enquanto queimava o vazio. As pessoas entraram em pânico e ficaram indignadas com o rumo dos acontecimentos, ativando suas técnicas de movimento uma a uma. Nos acordos anteriores que eles tinham com o antigo continente imortal, aqueles no reino sagrado foram impedidos de intervir durante esta viagem. Então, quantas pessoas aqui poderiam se defender contra uma força do santo como esta? Neste momento, os cultivadores externos estavam extremamente zangados, mas eles só podiam tentar escapar da situação. Eles não ousaram resistir, pois definitivamente morreriam nas chamas do artefato.
A casca carbonizada do jovem supremo agora era o melhor exemplo. Estrondo. 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 Na destruição que se seguiu, uma névoa de sangue envolveu as planícies, antes de se transformar em cinzas no segundo seguinte. Sob o poder indiscriminado do artefato divino, muitos cultivadores e até alguns nativos morreram sem poder reagir a tempo. Ninguém pode escapar. Este dia marca a sua morte e no ano seguinte será seu aniversário. Hildy cuspiu com um sorriso de escárnio. Ela não se importava que a energia de seu corpo estivesse sendo drenada pelo artefato divino. Neste momento, ela era invencível. Ela poderia matar qualquer um aqui. Logo, todos os que ficaram nas ruínas se retiraram para longe. Caso contrário, eles perderiam suas vidas sem motivo, varridos pelas consequências das ações de Hildy. O poder do artefato de grau sagrado está longe de ser algo que os cultivadores do reino dos falsos deuses possam enfrentar. Abater seu clã. Há um devedor para cada dívida, é preciso prestar atenção às evidências e à razão. Com que olho você me viu fazer tal ato? Embora um artefato de grau sagrado seja forte, você não pode empunhá-lo por muito tempo. Gu Shangji falou levemente enquanto caminhava pelo vazio. Neste momento, sua base de cultivo do reino dos deuses falsos no nível da superfície, sem dúvida, revelou-se ao mundo, e ele evitou facilmente os raios cadentes do fogo divino enquanto avançava vagarosamente em direção ao seu inimigo. No entanto, ao se esquivar, ele não se esqueceu de tossir algumas vezes para mostrar que seu estado de pico estava finalmente diminuindo. A duração da técnica secreta está quase no fim, sua lesão deve estar recidivando. No máximo, ele agora é apenas uma pessoa gravemente ferida com qualquer retidão mundana que esteja em seu coração. Infelizmente para eles, era simplesmente impossível ver através da mentira de Gu Shangji. Gu Shangji, do que você está orgulhoso? Quanto tempo pode durar este seu estado? Eu vou matar todos vocês com o artefato divino muito antes disso. Hildy descartou suas preocupações, acreditando ser o plano de Gu Shangji desacelerar o exército usando falsidade e engano. Ele era apenas uma vela gasta. Que chamas poderiam haver? Gu Shangji balançou a cabeça sem dizer uma palavra e, com um beliscão, uma pílula de espada emergiu de sua manga aparentemente vazia. Uma de suas chamadas heranças preciosas. Haveria melhor momento para usá-lo. Soush. A pílula rompeu o ar e se transformou em uma luz de espada chocante, como uma cadeia divina de regras, cortando o artefato divino flutuando no ar. Na verdade, você ainda tem mais comprimidos. A espada indestrutível te atingiu o artefato, fazendo Hildy tossir sangue instantaneamente enquanto seu corpo tremia violentamente com a reação. Ela sempre foi cautelosa com os métodos de Gu Shangji, mas no final, ela não esperava que mesmo um artefato de grau sagrado não pudesse detê-lo e até mesmo feri-la diretamente. Você pode usar essas pílulas para matar aqueles de nós no antigo continente imortal, então por que não posso usar um artefato de grau sagrado? A garota ferida gritou alto antes de engolir alguns elixires para suprimir seu ferimento. Você pode usar, eu não disse que não podia. Na verdade, eu deveria agradecê-lo por usá-lo. Ouvindo suas palavras raivosas, o rosto de Gu Shangji brilhou com indícios de brincadeira. Sua figura sombria desapareceu rapidamente do local.
O vazio sacudiu quando ele chegou ao lado de Yuji. Obviamente, sua sentença anterior foi dita sob seu controle intencional e não foi ouvida pelos outros que assistiam à batalha. A Yuji, que estava loucamente pedindo o artefato divino com todas as suas forças, ficou atordoada depois de ouvir sua resposta e não pôde deixar de duvidar da funcionalidade de seus ouvidos. Gu Shangji realmente queria agradecê-la. Ele é louco. O que ele quis dizer com isso? Sua primeira reação foi suspeitar que Gu Shangji estava tentando confundi-la. Até mesmo o artefato de grau sagrado que flutuava no céu ficou estagnado, enquanto o terrível fogo divino continuava a cair, afogando todas as montanhas à vista. Vendo esta cena, os jovens saprimos restantes, tanto nativos quanto forasteiros, experimentaram uma mudança repentina em suas expressões e recuaram ainda mais, tornando difícil ver os procedimentos com clareza. No entanto, muitas pessoas sentiram intuitivamente que Gu Shangji estava enfraquecendo. Receio que o tempo acabou. Os cultivadores de fora sabiam e tinham razão em se preocupar. Os nativos também acreditavam que não importa o quão forte Gu Shangji fosse, seria difícil para ele competir com Yuji, que empunhava um artefato divino, a menos que ele também possuísse um. Alguns agradecimentos são realmente necessários. Afinal, sem um idiota como você, meu plano não teria funcionado tão bem. Dentro do fogo ardente, o vazio ficou turvo. Dentro desta área, restavam apenas 2 pessoas. O resto dos cultivadores não ousou se aproximar por medo da morte iminente. Gu Shangji sorriu levemente, suas feições eram uma máscara suave de calma enquanto ele ficava imerso no espaço, simplesmente ignorando a terrível pressão do artefato divino acima de sua cabeça. Ele casualmente se aproximou. Ah! Acho que nem preciso matar você pessoalmente. Assim que você retornar ao clã, tenho certeza de que os anciãos do seu clã serão incapazes de se ajudar. Ao mesmo tempo, essas palavras chegaram aos ouvidos de Yuji. Plano? Que plano? A aura assassina de Yuji vacilou. Sua cabeça ficou em branco com um zumbido. Calafrios percorreram seu corpo enquanto Gu Shangji chegava cada vez mais perto. Porque a pressão de um artefato de grau sagrado não tem efeito em Gu Shangji? Será que ele também carregava um artefato de grau sagrado com ele, mas não o mostrou? Caso contrário, como explicar esse feito incompreensível? Espere. Gu Shangji estava apenas fingindo estar enfraquecido esse tempo todo. Yuji de repente sentiu uma sensação vívida de estar submersa nas profundezas geladas de algum iceberg, suas mãos e pés cobertos por correntes de gelo, com uma figura sombria segurando as rédeas com força. Ela tinha pensado muito simplesmente sobre o assunto. O artefato divino foi especialmente entregue a ela pelos anciãos, que estavam preocupados que ela pudesse ser morta por Gu Shangji. Era para salvar sua vida quando ela precisava, mas não mais. No entanto, o mais importante era o estado de Gu Shangji. Ele ficou gravemente ferido, mas sua habilidade de luta e desempenho pareciam completamente contrários ao fato. E agora ele estava usando aquela expressão calculista e onisciente. Como se o mundo inteiro estivesse ao seu alcance. Estrondo. Gu Shangji sorriu levemente como se entendesse seus pensamentos frenéticos antes de bater a palma da mão sem qualquer deliberação. A maneira como ele se comportava tão casualmente,
Era horrível. A luz dourada surgiu com a capacidade de nivelar centenas de milhares de cadeias de montanhas de uma só vez. Você, Hildy, em seu terror, estava prestes a se esquivar e fugir. Infelizmente, o vazio estagnou abruptamente em seu lugar. Ele restringia todos os movimentos como um pântano pantanoso sem fim. Como isso é possível? Sua força. Você não está nem um pouco ferido. Ela vomitou sangue, parecendo extremamente horrorizada e desesperada. Seu couro cabeludo estava dormente. Ela finalmente descobriu o segredo de Gu Shangji. Parece que você não é tão estúpido. Gu Shangji respondeu com um leve sorriso. Porque você não tem medo do meu artefato de grau sagrado. Você também possui um. A voz de Hildy tremeu, sua alma tremendo em descrença. Artefato divino. Posso matar cultivadores do reino sagrado com minhas próprias mãos, mas um pedaço de lixo que não foi totalmente desperto quer me matar. PR/N, mudar uma ameaça. Gu Shangji não pôde deixar de rir. Que lamentável! Dado seu desespero, ela não deveria pelo menos ser recompensada com a verdade. O que? Hildy não conseguiu reagir adequadamente. A quantidade de informações ocultas contidas nas palavras de Gu Shangji era verdadeiramente absurda e impossível de acreditar. Não? Era porque ela não queria acreditar. Embora isso não importasse de qualquer maneira. No momento seguinte, a palma da mão de Gu Shangji caiu, e não importa o quanto ela tentasse resistir ou lutar, seu ímpeto era inabalável. Seu corpo explodiu diretamente com um estrondo. Junto com seu espírito primordial, todas as facetas de seu ser foram simultaneamente reduzidas ao nada. Ela não conseguiu se defender nem mesmo de um ataque aleatório da palma da mão de Gu Shangji. Antes de morrer, Hildy só podia olhar com desespero e angústia, incapaz de mudar seu destino enquanto ela desaparecia dos reinos. Grito. Sentindo que seu usuário estava morto, o artefato divino caiu sem vida no vazio e explodiu. Queimava como um sol sagrado. Uma figura fantasmagórica ressurgiu das cinzas, um ser idoso que parecia ferver de raiva. As chamas sufocantes caíram, como uma vasta galáxia, tentando afogar Gu Shangji. Para nenhum proveito. O homem de túnica branca apenas levantou uma sobrancelha enquanto olhava para ela. Com um dedo apontado levantado, uma energia de espada suprema eliminou o fantasma com um único golpe. O brilho do artefato de grau sagrado diminuiu. Ninguém jamais veria como essa batalha havia se desenrolado. Mas o show ainda não havia acabado. Gu Shangji de repente jorrou um bocado de sangue sem aviso, pois os sinais vitais e a aparência de seu corpo pareciam enfraquecer várias vezes mais do que antes. Trêmulo e sem sangue, ele caiu no chão, condicionando-se silenciosamente. Ele já estava muito familiarizado com como controlar e moldar o enredo a seu favor, então não estava preocupado com nenhum risco de exposição. Receio que o estado atual do jovem mestre Shangji não dure muito mais. Afinal, as técnicas secretas têm limites de tempo e, quanto a essas pílulas, o mestre Shangji pode não ter muitas delas. Para ter me envergonhado usando um artefato de grau sagrado. Este ato não será esquecido, e os anciãos da minha seita também saberão em breve. Minha seita do sol nascente não tolerará essa humilhação.
O clã Tiangou deve perecer. Mesmo se eles recuarem como os covardes que são nas profundezas do antigo continente imortal, nós os caçaremos e mataremos todos eles. Muitos jovens saprimos que fugiram para o horizonte logo viram o fogo crescente se dissipar. Infelizmente, eles não conseguiram ver através da fumaça, deixando todos hesitantes. Era natural que eles tivessem medo de um artefato de grau sagrado. Um artefato de grau sagrado era algo extremamente precioso, mesmo entre as seitas por trás desses jovens. Pessoas comuns, até mesmo anciãos, teriam dificuldade em obter acesso a um. Para esta mulher do clã Tiangou trazer um, era óbvio que seu nível de poder e posição dentro de seu clã era bastante forte. Este assunto envolveria todo o clã Tiangou. Tolos, eles caíram no plano dele. Ao forçar a mão de vários clãs do antigo continente imortal, eles cruzaram a linha, e Gu Shangji criou uma desculpa para massacrá-los. Por outro lado, Gu Xian'er finalmente acabou com seus oponentes. Ela já havia adivinhado as intenções de Gu Shangji quando ela testemunhou suas ações pela primeira vez. A técnica da espada tirânica que ele usou utilizou o poder das regras. Gu Shangji definitivamente poderia ter salvado muitos jovens gênios agora. No entanto, ele não o fez. Isso já explicava a situação para ela. Despertando um artefato de grau sagrado, aquela garota é louca. As expressões de Eianil e dos outros membros da tribo mais distantes se transformaram em rostos de choque e raiva moderada. Eles ficaram parados nas nuvens negras, atordoados, a situação tão inesperada para eles quanto para os jovens saprimos. A princípio, eles pensaram que o artefato divino era apenas um impedimento. Um caminho de vida em situações terríveis. Agora se transformou em uma arma mortal para assassinar Gu Shangji. Inacreditável. Não há mais espaço para negociações. Se Gu Shangji não morrer hoje, temo que todo o antigo continente imortal se transforme em caos. Esse homem realmente possui uma mente profunda e astuta. Intencionalmente ou não, ele conseguiu incitar o resto dos jovens saprimos a se unirem criando um inimigo mútuo, nossas antigas raças imortais. Que assustador! Um jovem supremo do clã da antiga serpente abriu a boca e expressou seus pensamentos, uma luz brilhante brilhando em seus olhos longos e estreitos. Ele olhou para o fantasma do artefato divino à distância, sentindo calafrios em seu coração. Dito isso, é realmente o plano de Gu Shangji. Ele parece ter usado uma técnica secreta para empurrar seu corpo à força de volta ao seu pico. Esse tipo de desespero pode ser fingido. Além disso, Gu Shangji deveria ter uma arma divina própria que pudesse lidar com Yuji, caso contrário, seria impossível para ele agir de maneira tão suicida. Ele continuou a analisar a situação. No entanto, seus comentários apenas fizeram seus colegas franzirem a testa, pensando que era improvável. Gu Shangji já estava gravemente ferido. Além disso, ele estava usando uma técnica secreta que forçosamente eleva seu cultivo de volta ao seu pico. Este tipo de técnica geralmente vem com uma reação poderosa que deve sofrer mais tarde. Quanto tempo ele poderia aguentar? Além disso, Yuji possuía o poder celestial de um artefato divino, como um Gu Shangji ferido poderia lidar com isso? Que estranho! Porque sempre me sinto tão estranho quando alguém menciona ele.
Gu Shangji, essa pessoa, me dá uma sensação muito perigosa, enfrentá-lo realmente me faz assustado. Eianil murmurou para si mesma em seu coração. Ela se perguntou se era apenas sua própria ilusão. Ao olhar para Gu Shangji, sempre havia esse sentimento profundo e perturbador que vinha das profundezas de sua alma. Seu coração sempre bate mais rápido quando pensa nele. Era uma sensação indescritível que ela nunca havia experimentado antes. Era como se Gu Shangji pudesse decidir sua vida e morte com um único pensamento. Eianil balançou a cabeça e tirou esse pensamento improvável de sua mente. Sério, eu nunca conheci Gu Shangji, então como eu poderia me sentir assim? Provavelmente só estou pensando demais nas coisas. Bem, independentemente disso, a situação é bastante terrível. Receio que, a partir de hoje, devemos examinar cuidadosamente o futuro das antigas raças imortais. No momento em que Udi ativou o artefato divino, Eianil percebeu que esse assunto era inevitável. Ela suspirou. Udi provavelmente não esperava que suas ações tivessem tais consequências. Aquela moça subestimou o status de Gu Shangji nos corações da geração mais jovem. Além disso, forçar Udi a sacrificar sua vida e ativar a arma divina significava que Gu Shangji ainda era incrivelmente poderoso, mesmo quando gravemente ferido. A batalha já terminou. Espere. A respiração e a aura de Udi sumiram. O fantasma do artefato divino também não está presente. Eianil ficou atordoada ao observar o local onde Gu Shangji e Udi haviam trocado golpes pela última vez. Quanto mais ela olhava, mais suas sobrancelhas se enrugavam. Seu corpo formigava com o choque, incapaz de acreditar nessa situação ridícula. Udi morreu, apesar de despertar o artefato divino. Capítulo 169, Conspirando contra os antigos clãs imortais, o assustado clã Tiangou. Neste momento, não era apenas Eianil. Até mesmo os outros nativos e cultivadores ficaram chocados, seus olhos se arregalando com essa inacreditável reviravolta nos eventos. O desaparecimento da aura de Udi foi simplesmente sem precedentes. Udi está morto? Poderia Gu Shangji realmente ser tão forte apesar de estar gravemente ferido? Se ele não pode ser morto mesmo depois que um artefato de grau sagrado foi usado, então ele também deve ter um. Seus métodos são profundos. Eles tremerão, apavorados. Os olhos dos outros membros do clã Tiangou também se arregalarão, petrificados. Este foi um golpe muito grande para eles lidarem. Udi era o gênio mais destacado do clã Tiangou, sua base de cultivo estava no estágio intermediário do reino dos falsos deuses. Mesmo depois de usar um artefato de grau sagrado, ela foi morta por Gu Shangji, apesar do último estar gravemente ferido. Será que ele usou algum tipo de truque? Eles ficaram estupefatos. Estrondo. As chamas crescentes flutuaram para cima e para baixo no horizonte, antes de recuar rapidamente, enquanto a aura aterrorizante do santo também começava a desaparecer. O artefato de grau sagrado, que parecia um sol gigante de fogo celestial, caiu em velocidades extremas, caindo no pico de uma montanha. Em meio a poeira e cinzas, Gu Shangji sentou-se calmamente, e ainda assim, todos que o contemplassem sentiriam intuitivamente sua fraqueza atual.
parecia que ele havia perdido quase toda a sua essência de sangue. Dizer que seu rosto estava branco como papel era insuficiente. Apesar de sua aparência atual, todos simplesmente olhavam com choque e admiração em seus corações. Na verdade, grande parte da geração mais jovem estava entusiasmada, incapaz de se controlar enquanto gritava, tão forte. O Young Master Shang-Chi é simplesmente invencível. E daí se as raças imortais antigas ousassem empurrar as pessoas? Mesmo neste estado, o Young Master Shang-Chi pode suprimir todos os seus inimigos. Afinal, ele é um jovem Ajura. Esta cena emocionou muitos. Mestre! Proteja o mestre! Naquele momento, no entanto, arco-íris divinos de todos os lados do céu e da terra se aproximarão, pousando perto de Gu Shang-Chi para protegê-lo. Eles eram seus seguidores. Ninguém esperava que Yu-Ji, o portador de um artefato de grau sagrado, morreria nas mãos de um Gu Shang-Chi gravemente ferido. Mesmo um artefato de grau sagrado não poderia ajudá-la. Isso só serviu para mostrar que Gu Shang-Chi tinha um artefato do mesmo grau em suas mãos. No entanto, a gravidade de sua conquista não foi menor. Afinal, ativar um artefato de grau sagrado, liberar seu poder estava além das capacidades das pessoas comuns. As ações de Gu Shang-Chi hoje fizeram dele um herói no coração de muitos jovens gênios. Mestre, você está bem? Diante das preocupações de seu seguidor, Gu Shang-Chi parecia calmo e ileso. Eu estou bem. Eu simplesmente não poderei usar meu cultivo por um tempo. Ele respondeu pensativo. Vamos aproveitar isso. Afinal, vou precisar ficar quieto para a próxima etapa. Nós somos os culpados. Somos meros restos de madeira que não podem nem mesmo ajudar a carregar os fardos do mestre. Eles se sentiram ainda mais culpados quando ouviram as palavras de Gu Shang-Chi. Gu Shang-Chi balançou a cabeça e respondeu com uma expressão calma: você não é o culpado por este assunto. Subestimei a força do herdeiro das artes demoníacas proibidas. Caso contrário, as coisas nunca teriam chegado a este ponto. Depois disso, ele olhou para os membros do clã Tiangou à frente, seus olhos brilhando com cores estranhas. Mate todos, não deixe ninguém para trás. Ele ordenou indiferentemente. Como o mestre desejar. Um grupo de seguidores rapidamente correu para seguir a ordem, cercando e matando o resto dos ainda atordoados membros do clã Tiangou. Uma grande batalha estourou mais uma vez. Gu Shang-Chi silenciosamente fechou os olhos e comeu algumas pílulas medicinais, curando casualmente suas feridas. Neste momento, a possibilidade de que alguns idiotas ousassem agir contra ele era pequena. Não, se isso acontecesse, ele poderia ter uma segunda explosão de essência de sangue, ou poderia usar mais dessas pílulas. Além disso, métodos secretos são conhecidos dessa forma por um motivo. Ninguém conhece as especificidades dessas técnicas. Como tal, Gu Shang-Chi poderia fazer o que quisesse. Se alguém perguntasse, ele tinha motivos de sobra para dar. Por outro lado, ele agora havia preparado o cenário para os antigos clãs imortais, conseguindo até mesmo dar o pontapé inicial nesta pequena peça. Tudo o que ele precisa fazer é aproveitar o show, pois as águas lentas mas seguramente se tornam mais lamacentas. Do ponto de vista de Gu Shang-Chi,
A parte mais importante era que agora ele tinha a oportunidade perfeita de devorar todo o antigo continente imortal. Mais tarde, ele enviará alguns de seu povo para se reportar à antiga família imortal Gu. Ele também incluiu a seita divina primordial de sua mãe para tirar o máximo proveito da situação. Ele deve ser o primeiro a comer, pegando o maior e mais suculento pedaço de carne. Com certeza, os esquemas de Gu Shangji são profundos. A luta de Yuji teve apenas um resultado desde o início. Com os eventos de hoje, a imagem de Gu Shangji agora também subiu para alturas ainda maiores. Por outro lado, Gu Xiene franziu a testa enquanto observava tudo isso se desenrolar. Ela estava mais do que familiarizada com os muitos métodos de Gu Shangji, não se surpreendendo nem um pouco com esta situação. Ela então olhou amargamente para as instruções de Gu Shangji, certificando-se de se lembrar de todas as coisas perversas que ele fez hoje. Então, ela se transformou em um arco-íris divino, subindo no céu enquanto partia. Ela tinha certeza de que, enquanto estivesse com Gu Shangji, nada de bom sairia disso. Ela já havia planejado ficar longe de Gu Shangji, para não ser manipulada novamente. Agora, ela estava muito confusa para estar perto dele. Que tipo de atitude devo ter para com ele? Tais pensamentos a fizeram se sentir um pouco relutante em enfrentar Gu Shangji. O que ele quer dizer com dizer que eu não deveria ter nenhum sentimento por ele? Obviamente, há momentos em que ele me trata bem. Então, por que ele se sente tão distante às vezes? Tão frio e indiferente como um bloco de gelo. Ela não conseguia descobrir qual era o verdadeiro Gu Shangji. Gu Xian'er balançou a cabeça e expulsou esses pensamentos de sua mente. Ela sentiu que era necessário retornar à família Gu imortal depois de deixar o antigo continente imortal. Senhorita, devemos realmente sair. Com Gu Shangji ficando sem combustível, esta é a oportunidade perfeita para nós. Os muitos nativos que estavam perto de Eianil perguntaram a ela. Do ponto de vista deles, foi uma excelente oportunidade. Gu Shangji estava fadado a ficar extremamente fraco em tal estado. Não importa o quão forte Gu Shangji fosse, se eles avançassem neste instante, então ele não duraria muito. Que tipo de tempestade ele poderia realmente fazer em tal estado? Um jovem gênio do clã da antiga serpente imediatamente balançou a cabeça e sugeriu: devemos nos retirar, por enquanto. Já irritamos as massas do jeito que está. Os cultivadores externos certamente manteriam uma vigilância mais rigorosa nesta área e não ficariam de braços cruzados. Além disso, você realmente acha que só porque Gu Shangji foi reduzido a tal estado que ele não tem outras cartas para jogar? Talvez essa aparência seja para nos enganar. Talvez ele queira que tomemos a iniciativa, para que possamos entregar nossas cabeças diretamente à sua porta. Suas palavras eram razoáveis, cuja revelação causou um calafrio nas costas de muitas criaturas jovens. O jovem gênio do clã do Crocodilo Divino falou com o rosto pálido: os métodos e esquemas de Gu Shangji são muito aterrorizantes. Eianil, que estava em silêncio até agora, disse: primeiro, devemos pensar cuidadosamente em como podemos resistir à raiva do mundo exterior. Com os esquemas de Gu Shangji, a raiva e o ódio dos cultivadores do mundo exterior deveriam ter atingido seu pico. Ela olhou profundamente para o jovem de longe.
Era como olhar para as estrelas e a lua ao longe, seus olhos cheios de ciúme e admiração. Comparado com Long Tae, Gu Shangji era muito mais terrível, o suficiente para fazê-la tremer levemente. Com apenas algumas palavras, ele colocou as antigas raças imortais contra a totalidade do mundo exterior. Seu coração é negro como carvão. Ele não apenas apontou uma faca para suas gargantas, mas também zombou deles. A morte de Long Tae em suas mãos agora está fora de dúvida. Gu Shangji é simplesmente monstruoso e não há necessidade de lutar contra ele. Eilianil partiu com seu povo. Ela tinha a sensação de que um grande evento estava prestes a acontecer, abalando as próprias fundações do antigo continente imortal e de todos os clãs. Os eventos de hoje logo se espalhariam como fogo pelo antigo continente imortal, seus assuntos lamacentos se tornando caóticos. A maioria dos cultivadores do mundo exterior sentiu uma raiva profunda ao explodir em justa indignação. O clã Tiangou usou um artefato do grau sagrado para massacrar abertamente um grupo de jovens saprimos, atropelando seus acordos anteriores. Neste momento, nem mesmo o palácio imortal do Deus Celestial poderia proteger as raças imortais antigas. O assunto cresceu rapidamente e se tornou um assunto quente que acendeu a raiva e o ódio de todos que o ouviram. Independentemente do poder combinado atual das raças imortais antigas, é impossível para eles resistir à raiva do mundo inteiro. Sem falar no passado aterrorizante de Gu Shangji, suas ações o transformaram em um herói. Ninguém ousou dizer mais nada, muito menos palavras de calúnia. Lutar contra o herdeiro das artes demoníacas proibidas, criar um mundo pacífico para as pessoas cultivarem e restaurar a paz para todos. Todos esses fatores combinados tornaram impossível para eles serem céticos em relação a Gu Shangji. Pelo contrário, eles se sentiram irritados com o clã Tiangou. Para tirar proveito de seu ferimento e tentar matá-lo, mesmo usando um artefato de grau sagrado em sua tentativa de fazê-lo. Tal comportamento desavergonhado atraiu a ira de muitos. Ao mesmo tempo, uma atmosfera sombria desceu sobre o povo do clã Tiangou. Quando eles ouviram a notícia, seu atual patriarca se enfureceu, nivelando uma cordilheira inteira que se estendia por milhares de quilômetros. A morte de Ildi foi uma coisa, mas isso. Ildi usou o artefato de grau sagrado, quebrando o acordo anterior que ambos os lados haviam concordado. Este incidente praticamente levou o clã Tiangou à extinção. Caramba! Do começo ao fim, Ildi foi feito de bobo por Gu Shangji. Este Gu Shangji é obviamente apenas um júnior, então por que seus métodos são tão cruéis e sofisticados? Muitos anciãos se reuniram dentro do magnífico palácio, carregando expressões sombrias. Eles ficaram muito bravos. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam com medo. O clã Tiangou foi manipulado por Gu Shangji. Eles não eram estúpidos e a conclusão era clara de se ver com um pouco de análise. Ildi deve ter pensado que ela poderia matar Gu Shangji devido ao seu estado enfraquecido, então ela trouxe o artefato divino sem hesitação. Este Gu Shangji obviamente tem um forte as na manga que pode resistir ao poder do artefato de grau sagrado. Mas antes disso, ele agiu fraco, seus métodos esgotados, atraindo Ildi. Para os anciãos, ficou claro que esse assunto fazia parte de seu plano. Ele queria que o clã Tiangou tomasse a iniciativa e quebrasse o acordo entre as duas facções.
Ao fazer isso, as seitas taoístas do mundo exterior, incluindo a família Gu imortal que apoiava Gu Shangji, agora tinham uma desculpa para intervir nos assuntos do antigo continente imortal. Quando chegar a hora, quem ousaria recusá-los? Nem mesmo o True Dragon Clan ousaria objetar. Uma antiga família imortal, quão forte, quão aterrorizante uma família tinha que ser para ser coroada com o título de imortal. Para clãs como os Tiangou, se opor a tal família seria impossível. A menos que todas as antigas raças imortais se unissem, eles não teriam chance de enfrentar tal inimigo. Aquele Gu Shangji se esforçou muito para dar uma desculpa lógica. Foi nesse momento que uma velha assustada disse: droga! Como Yuji pode ser tão estúpido? Não deveríamos ter dado a ela o artefato de grau sagrado. Se não fosse por ela, não estaríamos pendurados no abismo. Infelizmente, devemos deixar esse assunto de lado por enquanto. No momento, é melhor encontrarmos uma solução primeiro. O plano de Gu Shangji inclui arrastar para a água não apenas nosso clã, mas também o resto das antigas raças imortais. O resto das corridas não vai apenas sentar e assistir. Este será o maior perigo que já enfrentamos desde os tempos antigos. Mesmo que não consigamos enfrentar a tempestade, temo que todo o clã esteja em perigo de extinção. Um ancião falou com um tom solene. Ele tinha um status muito alto no clã Tiangou, e suas palavras tinham um grande peso para eles. Ele também era o avô de Yuji. A razão pela qual Yuji foi autorizado a manejar o artefato de grau sagrado foi tudo graças a ele. Ele estava preocupado com a vida de Yuji, pensando que ela estaria em grave perigo quando encontrasse Gu Shangji. Como tal, ele concedeu a ela um artefato de grau sagrado. No entanto, Yui usou este artefato divino para trazer um desastre incalculável para todo o clã Tiangou. Este Gu Shangji é jovem, mas sua mente é tão cruel quanto um Ancient Phrix que dormiu por mais de 10.000 anos. Eu não o toleraria, mas devemos agir e deixá-lo saber que não somos pessoas que podem provocá-lo casualmente. Quando ele falou, havia um brilho frio em seus olhos. Devemos ter cautela ao lidar com esse assunto. De qualquer forma, ainda temos tempo. Se agirmos diretamente contra Gu Shangji, seria nossa ruína. Não esqueça que Gu Shangji tem outra identidade de primeira classe. Outro ancião balançou a cabeça quando o interrompeu. O herdeiro do palácio imortal do Deio Celestial. Assim que essas palavras foram ditas, todo o salão ficou em silêncio enquanto todos sentiam um arrepio subindo lentamente por suas espinhas. Ele era apenas um jovem, e ainda assim forçou todo o clã a uma crise de vida ou morte. No passado, eles nem teriam considerado tal coisa. Vamos discutir isso com o True Dragon Clan. Eles têm que se apresentar. Afinal, o ataque de Yuji a Gu Shangji é uma questão inseparável de Long Te. Assim, seus olhos piscaram levemente, sentindo que esse assunto poderia arrastar a raça do dragão para baixo. Se eles enfrentassem a ira da família Gu imortal, eles também poderiam ser ousados. Ao contrário da tristeza e silêncio do povo do clã Tiangou, as Ilhas Dragão onde residia o verdadeiro clã dragão agora eram Sulins. Quando os muitos jovens gênios do mundo exterior começaram a entrar em contato com seus patrocinadores, eles imediatamente perceberam que algo estava errado. As antigas raças imortais agora enfrentavam uma grande crise. Naquele momento,
podia-se ouvir cânticos ecoando por todo este lugar brilhante. Os membros do True Dragon Clan estavam todos reunidos aqui, centenas de milhares de figuras densamente compactadas, ajoelhadas no chão. Eles pareciam entusiasmados e sinceros, saudando o antigo templo imortal na frente, entoando palavras e cantando orações aos velhos imortais. Muitas pessoas até cortaram os pulsos e deixaram o sangue escorrer com brilho divino na estátua de pedra à sua frente. Essa antiga estátua de pedra é um ser supremo com força avassaladora que olha para tudo, seus chifres dracônicos ameaçando perfurar o próprio céu. Zumbido. Ondas estranhas encherão o céu. Verdadeiro dragão, conceda-nos sua bênção. Um ancião do True Dragon Clan gritou com um olhar frenético. Verdadeiro dragão, abençoe-nos. Todas as pessoas abaixo gritaram freneticamente de uma maneira enlouquecida. Em vez de esperar para serem atacados pelas seitas taoístas do mundo exterior, eles preferiram partir para a ofensiva. Seu ancestral, o True Dragon, estava vivo e bem. Contanto que tivessem um pouco de sua verdadeira força, eles poderiam assustar as grandes seitas taoístas e salvar sua situação atual. E no futuro? A situação turbulenta no antigo continente imortal continuou enquanto o caos se instalava. A maior parte da geração mais jovem ficou com tanta raiva que entrou em contato com as seitas por trás deles, uma após a outra. Era inevitável que essas seitas interviessem nos assuntos do antigo continente imortal. Nesse ínterim, todas as criaturas nativas foram obrigadas a voltar para casa, por medo de serem caçadas pelos jovens gênios do mundo exterior. Quanto ao responsável por este incidente, Gu Shangji se recuperou vagarosamente nas mesmas ruínas de antes, durante as quais Yelangtian, Xiling, Pefei e outros vieram visitá-lo. Ele brincou com vários truques e esquemas por um tempo. Em contraste, os outros jovens saprimos estavam cheios de justa indignação, sua raiva e ódio pelas antigas raças imortais atingindo um pico sem precedentes. Durante este período de tempo, Gu Shangji começou a desaparecer em segundo plano, raramente aparecendo para o mundo exterior. Disse que, dentro dos locais de reunião dos principais clãs do antigo continente imortal, estão as figuras sombrias dos herdeiros das artes demoníacas. Lá, muitos túmulos ancestrais e homens fortes foram roubados. Os herdeiros das artes demoníacas proibidas apareceram em todo lugar. Para o susto de muitos, alguns querem que você acredite que a base de cultivo do herdeiro cresceu em níveis monstruosos. Infelizmente, não havia ninguém nem cultivador nativo nem externo que estivesse seguro. Sempre havia uma chance de encontrarem o herdeiro das artes demoníacas. E por um tempo, todos estiveram em grave perigo.